Fala aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu me chamo Paulo e eu queria analisar com vocês hoje os três consoles: Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X, e ajudar você a decidir qual é o melhor console para você em 2026. Claro, a melhor opção é subjetiva, cada um tem a sua preferência, mas eu queria aqui sanar algumas dúvidas, compartilhar com vocês um pouco das minhas impressões sobre os consoles e, claro, deixar a critério de vocês a melhor decisão. Tá? Aqui eu não estou para fazer nenhuma análise de qual é o melhor console, mas te dar as minhas opiniões e te ajudar a decidir se esse console é o melhor para você, para o seu estilo de vida, para como você joga, porque cada jogador é individual, né? Tem pessoas que têm mais tempo para jogar, outras pessoas jogam mais casualmente, algumas pessoas estão mais tempo em casa, outras estão mais tempo viajando, estão na casa de familiares e acabam tendo que ter um pouquinho mais essa mobilidade, né? Eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha opinião, um pouco das minhas experiências com cada um deles. E, claro, deixar a cargo de vocês decidir qual que é o melhor console para você em 2026. E, claro, se você puder e quiser ter os três consoles, eu também vou te dar a minha opinião sobre como é ter os três, se vale a pena, se não vale a pena, né? E dar os detalhes sobre cada um dos consoles. Então, vem comigo, deixa o seu comentário se você tiver alguma dúvida e, claro, não deixa de se inscrever, compartilhar e curtir o vídeo. Eu sou um canal que estou começando agora as gravações, as atividades, mas eu quero, através desse canal, compartilhar com vocês muitos conteúdos sobre tecnologia, sobre videogames, sobre gadgets e produtos que eu consumo no dia a dia e, claro, deixar com vocês as minhas experiências no meu lifestyle, como que cada um desses produtos se integram na minha vida. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Então, pessoal, começando a análise aqui pelo PlayStation 5. Essa é uma versão aqui do PlayStation 5 Slim de 30 anos. Essa versão foi lançada no ano passado. Ela é a edição normal, né, de 30 anos, não é aquela edição numerada, edição limitada, mas não numerada. E junto dela eu adquiri um controle adicional, um DualSense, né, na cor 30 anos também. Comprei essa base aqui no AliExpress, é uma base da Adobe, né, acho bem legal, acabamento bem bacana, né? Esse console aqui vem com alguns outros itens bem bacana, né? O cabo de carregar os controles é baseado nas versões do PlayStation original, as cores deles, né? E junto com o console adquiri também um PlayStation Portal, né? Na edição de 30 anos. É um produto bacana, interessante. Eu acabo não utilizando tanto no momento, né? Porque eu acabo jogando direto na TV, mas é uma possibilidade caso você queira jogar numa tela secundária, né? A sua TV está alocada com alguém assistindo alguma coisa, ou não sei, você quer jogar um pouco antes de dormir, né? Então o PlayStation Portal ajuda nisso, né? Claro, depende muito da sua rede, da sua casa, do Wi-Fi, né? Se o sinal tá bacana, se está estável, né? Então esse é um fator determinante aí para sua experiência com o Portal, né? Para quem que eu recomendo o PlayStation 5, pessoal? PlayStation, no meu caso, é uma relação que eu tenho com ele desde a infância, né? Tive outros consoles, né, quando eu era criança, mas o PlayStation 1 é aquele console que eu tive realmente lembranças de jogar, de jogos que me marcaram, né? O primeiro Wing Eleven 2002, o Gran Turismo, o Tony Hawk. Então, esse é o console que eu tive e que eu joguei muito sozinho, com os meus irmãos, né? Então, é um console que me marcou bastante. E eu recomendo para aquelas pessoas que realmente gostam dos exclusivos da Sony, né? Que são fãs das IPs da Sony, né? Da PlayStation Studios, por exemplo, God of War. Se você é fã de Final Fantasy, claro, hoje já sai para Xbox, mas sempre sai primeiro para PlayStation, né? Então são jogos que estão ali sempre disponíveis para o PlayStation primeiro, né? E claro, os jogos da The Last of Us,
outros jogos que realmente saem sempre no console da Sony, né? E, claro, se você sempre teve PlayStation na vida, vai ser um pouco difícil te indicar que você tenha outro console que não seja PlayStation, né? Porque você vai querer jogar um jogo exclusivo e vai se frustrar porque ele não está disponível no console que você adquiriu. O PlayStation hoje, eu diria que é meu primeiro console, né, que eu jogo bastante dos meus jogos, até porque é o console que a maioria dos meus amigos, dos meus irmãos tem, né? Então, quando eu quero jogar online, quando eu quero entrar numa sessão com eles, é com o PlayStation que eu faço. Então, esse é um console que me ajuda muito nisso, né? A me conectar com os meus amigos, com os meus irmãos. Então, esse é um pouco da minha experiência com o PlayStation. Os detalhes técnicos dele tá aí disponível na internet. Eu acho que é chovendo molhado eu vim aqui falar para você de teraflops, de velocidade de SSD. Eu acho que são coisas secundárias com relação à experiência de jogar o console. Eu vou fazer aqui daqui a pouco uma gravação de algumas imagens dos jogos, né, de biblioteca, do console em si, de como funcionam a PSN, coisas do tipo, né? Então, esse é um pouquinho das minhas impressões sobre o PlayStation. Eu acho que um grande ponto positivo sobre ele, sobre os outros consoles, são os jogos, claro, já mencionados. É o DualSense, né? É um controle assim sensacional. A vibração dele, os gatilhos, né, adaptáveis. Quando você está jogando, por exemplo, um jogo de corrida, você passa num terreno diferente, você realmente sente no gatilho aqui. Quando você está jogando um jogo de tiro, né, e, por exemplo, a sua arma trava realmente, o gatilho aqui trava. Então, assim, é uma experiência muito legal. O ponto negativo desse controle é que a bateria dura muito pouco, né? Então, sei lá, você vai ter que carregar mais ele com relação aos outros consoles, mas acaba sendo algo, eu diria, compre 2 controles, deixe um sempre carregando, né? Se você está jogando sozinho, deixe o outro já preparado, caso você prefira trocar, compre uma base nesse estilo aqui, como eu comentei, e aí você tem a possibilidade de fazer a substituição dos controles durante as jogatinas, né? Então esse é um pouquinho da minha experiência com o PlayStation, né? É um console realmente muito legal. Tem a versão Pro disponível também, né? Que eu acho que hoje, em relação a poder bruto, é o console mais poderoso, né? Quando a gente está falando de console de mesa e console disponível no mercado hoje para jogadores, né? Sem considerar PC Gamer e etc. Então esse é um pouquinho da minha experiência com o console. Se você tiver alguma dúvida, algo do tipo, posso fazer uma parte 2 desse vídeo e a gente conversar sobre outras experiências ou como eu tenho percebido como é ter o PlayStation 5 em 2026. E claro, tem muito lançamento aí para chegar, tem muitos exclusivos do PlayStation na lista agora para 2026. Então eu pretendo fazer depois uma outra parte desse vídeo e talvez dizer para você algumas outras opiniões, o que mudou, o que não mudou, com relação às minhas opiniões ao PlayStation. E é isso, vamos partir para o próximo console. O console da lista aqui é o Xbox Series X. Esse é um console envolvido em algumas polêmicas nos últimos meses. É um console excelente, eu não tenho do que reclamar dele. Esse console eu utilizo mais ele para jogar os exclusivos, né, de Xbox, que recentemente não tem sido mais exclusivos, mas na época que eu adquiri, a Microsoft ainda tinha jogos exclusivos, né? Então, recentemente eu tenho jogado o Forza Horizon 6, né? É um jogo excepcional no Japão, é um jogo que eu gosto muito, né? Um jogo de carro, sempre gostei dos jogos Forza. Não cresci jogando Xbox, tive a partir do Xbox One,
foi o console que eu tive mesmo. Tive muito contato com o 360, inclusive tem um aqui na minha coleção. Depois da hora que eu fizer o vídeo da onde eu deixo os consoles, como eu deixo eles montados aqui, eu mostro para vocês um pouco sobre esse outro console que eu tenho, do 360. Mas o Xbox eu recomendo para pessoas que jogam regularmente, que gostam dos jogos da Microsoft. Eu acho que agora, com a nova direção da Xbox, alguns jogos voltam a ser exclusivos, né? Então, se você gosta dos jogos da Microsoft, acho que também, como eu disse, do PlayStation, você acaba não tendo muita opção a não ser ter o Xbox. Claro que alguns dos jogos hoje já estão disponíveis para o PlayStation, mas se você é o fã da marca, se você acredita que agora a marca está voltando com força mesmo, que eles vão voltar a investir nos exclusivos, vão voltar a investir em novos consoles, novas opções para você, eu acho que o Series X, eu também tive o Series S. O Series S é um videogame muito honesto. Infelizmente o preço dele aumentou muito com relação ao lançamento, né? Eu acabei, até na época, 2 anos atrás, eu comprei um para o meu sobrinho, presenteei ele no Natal com o Series S. É o videogame que ele tem até hoje. Assim, para criança, para pessoas que jogam casualmente, eu recomendaria o Series S também. Mas como é um console que está quase ao mesmo preço do PlayStation 5, ou quase o mesmo preço do Switch e do Series X, eu acho que acaba não valendo tanto a pena. Um outro ponto interessante sobre o Series, sobre a Microsoft, sobre o Xbox, é que recentemente tem sido bem difícil achar acessórios, mídia física do Xbox hoje é muito complicado. Perto aqui da minha casa tem uma loja de eletrônicos que eu sempre vou para ver jogos, para ver acessórios. É muito difícil você achar mídia física de Xbox disponível. Sim, você acha centenas de mídias de PlayStation, de Switch, mas de Xbox infelizmente é muito escasso, né? Com relação aos controles do Xbox, eles são sensacionais. Eu tenho esse Elite 2, né, que acabou saindo na época do Xbox One, né? Então ele é compatível com o Series, é um controle excelente. Desde que eu comprei ele, eu nunca carreguei esse controle, já faz alguns meses. Não jogo todos os dias assim por muitas horas, mas eu acho que ele dura umas 40 horas a bateria dele. Já vem com bateria, já vem os D-pads aqui que você pode colocar. Tem mais um kit de D-pad que você pode colocar aqui, né? Tem esses joysticks removíveis aqui que você pode remover, né? Trocar a pressão do joystick, deixar ele mais resistente, mais mole. Então assim você consegue fazer isso. Tenho essa versão aqui também transparente, né? Ela também é muito legal, recomendo. É um controle muito bom, muito ergonômico, né? Eu acho que ele só perde na questão da vibração, né? Do feedback tátil mesmo, né? Que o DualSense acaba superando nesse quesito, mas também é um console excelente. Se você quiser ter só ele, também é um console que vai te suprir muito bem. Tá? Então, se você tiver mais alguma dúvida, alguma outra questão sobre o Xbox, eu vou deixar aqui também algumas imagens de gameplay de alguns jogos que eu jogo nele e que eu acho assim sensacionais. A questão também da retrocompatibilidade, se você tem jogos de Xbox 360, Xbox One, do próprio Series, muitos deles você consegue jogar aqui no Xbox Series S com qualidade melhorada, com upgrade gráfico, né? Então, é algo que vale a pena também levar em consideração se você tem uma coleção, se você tem uma biblioteca de Xbox, vale muito a pena. E último ponto também bem importante é o Game Pass, né? É uma assinatura realmente interessante. Nos últimos meses não estava tão interessante por causa do aumento de preço, mas eu acho que agora a Xbox deu uma reduzida nos preços novamente, voltou atrás, tá tentando fazer um pouco aí da lição de casa para poder
angariar o público e, claro, agradar também aqueles fãs de Xbox que estavam um pouco órfãos nos últimos meses e recebendo apenas notícias negativas, tá bom? Então vamos para o próximo console. Pessoal, o último console aqui a ser analisado e que eu posso compartilhar as minhas experiências com ele é o Nintendo Switch 2. Esse é um console lançado pela Nintendo no ano passado, em 2025. É um console que eu diria que é uma evolução do Nintendo Switch 1. É um console que eu diria excelente, né? Principalmente para pessoas que precisam, que estão sempre viajando, que têm algumas necessidades de mobilidade, e ter um console ali sempre disponível com poder de processamento que hoje incrivelmente roda alguns jogos third party, que nem o Cyberpunk, que nem a gente viu o Star Wars, alguns outros jogos que assim seriam inimagináveis de rodar no Switch 1. Hoje a gente vê que eles estão disponíveis no Switch 2. Aqui eu estou mostrando para vocês um pouco da minha coleção de Nintendo Switch, né? 1 e 2, já que o Nintendo Switch 2 também é retrocompatível aos jogos do Nintendo Switch 1. Então, assim, tem uma biblioteca vasta. Se você não teve o primeiro Switch, tem muito jogo a ser jogado, né, no Nintendo Switch 2. A maioria dos jogos teve um patch de melhoria, jogos da Nintendo, né, que ela criou, por exemplo, o Animal Crossing, o próprio Mario Party Jamboree, o próprio Super Mario Bros. Wonder, o Super Mario Galaxy 1 e 2 também tem conteúdo melhorado, o Tears of the Kingdom. Então, o Breath of the Wild, a maioria dos jogos hoje tem uma performance melhor no Nintendo Switch 2. Eu recomendaria o Switch 2 também para pessoas que jogam em grupos, que nem, por exemplo, o próprio Mario Party Jamboree eu já joguei com amigos, né? O próprio Mario Kart, né? O Mario Kart World ou o próprio Mario Kart 8, são jogos excelentes, que você pode jogar com seus amigos, vocês vão ter muita diversão juntos. Então, eu acho que é o console que eu mais joguei com amigos, com família, com pessoas que muitas vezes nem se interessam em jogar. Por exemplo, a minha esposa, ela não é uma pessoa que gosta muito de jogos, não está muito antenada, mas ela gosta do Switch, ela gosta dos jogos de Nintendo Switch. Então, eu acredito que o Nintendo Switch seja um videogame, um console que, assim, casa muito com pessoas que jogam no casual. Eu também, quando vou viajar e preciso levar um console, eu sempre levo o Switch. Dificilmente eu levo os outros consoles, PlayStation, Xbox, por serem maiores, por ocupar mais espaço na mala, por serem mais pesados, por eu precisar de ter uma TV para jogar, mesmo que no caso do PlayStation 5 eu tenho o Portal, então para fazer a configuração na rede onde eu vou estar, no hotel, assim, eu acredito que não seja tão interessante no momento. Algo que pesa um pouco contra a Nintendo é a relação dos preços, né? Dificilmente você vê alguma promoção nos jogos exclusivos da Nintendo, mas sim, tem opções que você pode jogar, você pode acabar comprando um jogo, zerando ele e depois revendendo. Esse é um ponto positivo também. Os jogos acabam não perdendo tanto valor, né? Uma coisa que eu faço também, eu compro muito digitalmente, né? Você sempre acha a promoção de jogos que não são da Nintendo. Você acha também num preço interessante pela eShop, né, da Nintendo. Então você acaba tendo também opções. Como eu disse, é uma evolução do Nintendo Switch 1. Para aqueles que já tinham Nintendo Switch 1 ou para aqueles que são fãs da Nintendo, que gostam de Mario, que gostam de Zelda, de Pokémon, né, de algumas franquias que são exclusivas do Nintendo Switch. Eu diria que essa é a melhor opção para 2026. Tenho aqui também o Pro Controller, que é um controle assim excelente. A bateria dele dura uma vida, né? Eu acho que se eu carreguei ele desde que eu comprei ano passado,
3 vezes foi muito, porque dura demais a bateria desse controle. Ele tem um analógico assim sensacional. É difícil explicar, mas ele é algo assim soft, sabe? Você consegue manusear os analógicos aqui sem nenhum tipo de dificuldade. O controle também tem uma textura excelente, né? Eu tô aqui no ambiente que está um pouco calor hoje o dia e assim, ele não deixa muitas marcas de mão no controle, né? Com um paninho seco ali você consegue limpar ele, deixar ele em boas condições. Ele também veio com os comandos aqui traseiros que você consegue mapear, né, para o seu jogo, caso você precise ou queira, né? Eu tenho aqui também uma case oficial da Nintendo, onde eu armazeno os jogos, coisas que eu preciso. Então, muitas vezes quando eu vou viajar, eu só coloco ele dentro dessa case aqui. Eu tenho um carregador USB e uma power bank que eu sempre levo nas minhas viagens. Então, eu acabo nem levando a dock nem nada, levo só o Nintendo Switch. Cabo USB-C que eu já tenho, né? Como o Nintendo Switch agora tem duas USB-Cs que você pode utilizar, tanto em cima quanto embaixo. Ele acaba se tornando bem interessante se você precisa de viajar, né? Ou jogar ali em família com pessoas que vão apreciar jogos mais casuais, eu diria, né? Então esse é um pouquinho das minhas impressões também do Nintendo Switch 2. E cabe a você aí fazer a decisão de qual é o console melhor para você. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de como eu deixo a configuração deles, né? Como que eu deixo eles conectados à minha TV, ao meu ambiente aqui onde eu jogo. E é isso. Vamos lá. Como eu estava comentando, pessoal, então eu deixo aqui um cabo HDMI, um cabo de energia, tem alguns cabos exclusivos que são compatíveis apenas com o PlayStation 3 e o Xbox 360. Então, quando eu preciso e quando eu quero jogar esses videogames, eu tenho aqui alguns cabos aqui no cantinho também, onde eu só posiciono eles e ligo aqui os consoles. Então aqui eu tenho os acessórios do PlayStation 5, né? Os DualSense, o portal, o carregador aqui também, né? Que eu havia comentado que tem alguns detalhes aqui que remetem à primeira versão do PlayStation 1, né? Então, isso aqui é onde eu deixo eu deixo essa caixa aqui para organizar cabo, né? Para não ficar aquela bagunça ali de cabo de energia, cabo de rede, cabo HDMI. Então eu uso essa caixa aqui para fazer a parte técnica, né? E aí só saindo apenas as conexões para os dispositivos. Então quando eu estou jogando o Xbox, eu deixo ele aqui. Quando eu jogo o PlayStation, eu faço a inversão aqui. Eles têm espaço para respirar entre eles, né? Então acaba que esse setup acaba funcionando para mim, né? Eu não tenho ainda animais e nem crianças em casa, então eu posso deixar eles aqui disponíveis no momento para que eu faça a parte de jogatina com fácil acesso. Então, PlayStation 5, versão de 30 anos na versão Slim. Eu não tenho leitor de disco para esse videogame. Eu tenho alguns jogos que eu comprei em mídia física, porque eu gosto de ter a mídia física, mas eu pretendo também comprar o leitor de disco para rodar essas mídias físicas. Tem uns jogos de PlayStation 4 também que eu coleciono, que eu quero jogar aqui no PlayStation 5 na mídia física. Tenho esse PlayStation 3 aqui, que é o retrocompatível, né? Tem aqui as USBs, 4 USBs e a porta aqui adicional. Não vou entrar em detalhes muito sobre ele, porque não é o propósito do vídeo hoje. Tenho esse Xbox aqui 360 que eu comprei esse ano. Ele é o Elite, na caixa, assim, novíssimo. Não tem nenhuma marca de uso, nada, assim, foi um achado mesmo por um preço excelente. E aqui eu tenho o Xbox Series X, né, que está aqui rodando, como eu comentei com vocês, o Forza Horizon 6, né, na TV aqui.
E aqui atrás normalmente eu deixo, aqui tem um roteador da operadora, né, Wi-Fi, e ali eu deixo o Nintendo Switch 2, né, quando eu quero jogar na TV, né, que não é muito comum, eu prefiro jogar ele no modo portátil, né, mas quando eu quero jogar ele na televisão, eu também coloco ele, puxo o cabo de energia que está aqui dentro dessa caixa, movo o HDMI do videogame que tiver aqui nessa posição e conecto no Nintendo Switch 2. Então esse é um pouquinho do meu setup aqui, né? Onde eu jogo, do ambiente onde eu consigo jogar um pouquinho dos meus games favoritos. Agora, pessoal, a última parte do vídeo. Uma outra questão que eu fiz também no início vale a pena ter os três? É melhor ter um deles? Qual é a minha opinião sobre esse assunto? Se você pode, se você gosta e se você é colecionador, vale a pena ter os três consoles, né? Eu acho que, claro, você não vai fazer a máxima utilização de cada um deles, porque na minha experiência, quando você tem só um console, você acaba utilizando o máximo dele, e quando você tem mais de uma opção, você acaba se distraindo mais, né? Você acaba tendo outros jogos disponíveis naqueles outros consoles que você acaba se interessando, e aí às vezes você deixa um jogo que você estava jogando em um console para acabar focando em outro console. Mas essa é a minha experiência, né? Hoje adulto, com responsabilidades, né? Com uma família, eu não tenho todo o tempo do mundo disponível para jogar, então acabo tendo que decidir por um ou por outro. Então essa é a minha experiência e também a minha impressão tendo os três consoles. Um resumo novamente sobre cada um deles. O PlayStation é um console que eu tenho uma relação particular com ele. É o primeiro console que eu me lembro tendo lembranças de jogar um videogame foi com o PlayStation, né? Foi com o console da Sony, com o PlayStation 1, depois cresci com o PlayStation 2, e aí fui começar a ter contato com outros consoles como o Xbox e Nintendo já quase ali na final da adolescência para o início da vida adulta. Então é um console que eu tenho um relacionamento diferente, mas não diria que é o meu favorito. Eu acho que cada um deles é o meu favorito em itens específicos. Eu acho que a questão do DualSense é muito legal, eu acho que o controle é muito bacana, com a ressalva da questão da bateria que eu comentei, mas assim, para os exclusivos da Sony, por exemplo, Gran Turismo, God of War, The Last of Us, os Spider-Mans, o próprio Wolverine, que agora está em período de pré-lançamento, então assim, tem muito jogo exclusivo, e se o seu console sempre foi PlayStation, eu continuo te indicando a continuar no PlayStation 5, né, que você vai ser muito feliz com ele, vai ter muitos jogos bacanas, né, pela frente. Eu acredito que é um console que ainda tem potencial para ser mostrado, né. Eu acho que nos próximos meses vão ter outros jogos aí que vão mostrar um pouquinho mais do poder de fogo do PlayStation 5, o próprio GTA 6 e outros jogos que estão aí marcados para ser lançado agora no ano de 2026 e 2027, etc. Com relação ao Xbox Series, eu acredito que a Xbox está trabalhando para poder cativar parte do público que sempre foi fiel à Xbox, aos exclusivos, aos produtos Xbox. Acredito que eles tenham pecado um pouco na questão da disponibilidade dos consoles. O Xbox Series X e o S acabaram ficando um pouco indisponíveis nos últimos meses, principalmente o Series X. Eu acredito que seja um console difícil de se achar assim por um preço interessante, né? Às vezes você acha disponível, mas está num preço acima do que deveria ser no momento, em 2026, considerando que nós já estamos no 6º ano do console. Então acredito que infelizmente o mercado hoje mudou, mas a tendência é que esses consoles estivessem com os preços
menores hoje em dia. Não é isso que acontece, infelizmente. O Series X, que era um console assim premium da marca, e logo abaixo tinha o Series S, que era o console de entrada ali para o pessoal mais casual ou para crianças que não se apegam tanto a questões de gráfico, a frames por segundo. É um console que era muito interessante. A Xbox acabou prejudicando um pouco o público daquele console, né, que poderia ser o público-alvo daquele console. E a questão do Game Pass, que subiu assim abruptamente alguns meses atrás, agora deu uma reduzida, tá em torno de 70 e poucos reais no Ultimate, né, que é o plano que é o que tem a maioria dos jogos, com exceção dos Call of Duty. Então acho que é um console muito legal. Se você gosta de variedade de jogos, né? Se você gosta de ter acesso aos exclusivos do Xbox, que geralmente são lançados primeiro para o console, ainda vale a pena, né? Que nem eu estou comentando sobre o Forza Horizon 6 que está rodando aqui, que ainda é exclusivo de Xbox, vai ser lançado para o PlayStation, mas está um pouco obscuro aí como que a Microsoft vai agir com relação a esse console a médio e longo prazo. Tá? Continua sendo excelente aquisição, você vai se divertir muito com jogos. Tem pro ano que vem, por exemplo, Fable. Para esse ano tem o Gears of War para ser lançado. Eu acredito que vai ser exclusivo, né, pelo anúncio do Xbox. Vai ser exclusivo de Xbox novamente. Tem alguns outros jogos de Halo, tem outros jogos aí no horizonte de Xbox também que são muito interessantes e assim, torço para que essa guinada novamente da Xbox continue e que a empresa continue produzindo muitos jogos, muito conteúdo para a comunidade, comece a disponibilizar mais mídias físicas novamente, que eu acho que é algo importante ali para você criar um relacionamento com o console, você ter ali na mão, sentir, mesmo que você não goste, mas que assim, para quem gosta, que tenha a opção. Eu sei que hoje o mercado está mudando muito para a questão digital. Eu tenho a maioria dos meus jogos digitais, mas eu também gosto de ter os consoles e ter as mídias físicas, então opção é sempre interessante. Por último, o Nintendo Switch 2, como eu comentei, é um console para pessoas que jogam casualmente também. Assim, claro, os exclusivos da Nintendo são incríveis: Mario, Zelda, Pokémon. A Nintendo também tem opção hoje de muitos jogos indie, né? Se você quer jogar jogos mais baratos, jogos indie são opção no console da Nintendo. A questão dos preços dos exclusivos pesa um pouco, né, com relação ao consumidor, mas como eu comentei, você tem a opção de revender os jogos. Se você não quer montar uma coleção, você só quer jogar o jogo e partir para o próximo, a revenda é sempre uma opção interessante. É o console que, como eu comentei, outras pessoas se interessam mais, né? Se você gosta de jogar em família, em amigos, é um console muito interessante. A questão da portabilidade, por ele ser um console híbrido, também é excelente. Você acaba tendo opção de jogar fora de casa, em viagens. Por exemplo, eu viajo a trabalho ou viajo para visitar familiares e outras pessoas, e acabo sempre preferindo levar o Nintendo Switch por ser esse console portátil, né, que você pode jogar assim no avião, no ônibus, no transporte público, se você quiser, né, sei lá, vai para um hotel, para um lugar, você tem a opção de, no momento ali que você quiser ter um momento de lazer, de descompressão, o Switch está ali disponível para você, ou até mesmo em casa, numa cadeira diferente, antes de dormir, o Switch
tem essa opção. Felizmente o preço dos acessórios, dos jogos é um pouco acima do que a gente costuma encontrar nos outros demais consoles, né? Que depois de um tempo ali do lançamento você acaba achando bastante promoção dos jogos, mas infelizmente é a opção que se tem hoje. Então é um pouco das minhas impressões dos consoles e, claro, a decisão é subjetiva. Espero ter elucidado e explicado um pouquinho da minha experiência com os consoles. E claro, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma sugestão, tiver alguma recomendação de conteúdo, se você quiser saber um pouquinho mais da minha coleção de consoles, tem alguns outros portáteis também antigos que eu tenho aqui, alguns outros portáteis chineses que eu acabo fazendo uma parte de emulação que eu também gosto, acho interessante. Então, se você tiver alguma recomendação, alguma dúvida sobre conteúdo, por favor, deixe nos comentários. Como eu comentei no início, é um canal novo, um projeto novo que eu estou desenvolvendo aqui no YouTube com vocês. Então, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com um amigo também que você acha que pode ter essa dúvida com relação aos consoles. E vejo vocês numa próxima oportunidade, falando sobre itens de tecnologia, sobre videogames, sobre tudo que tem em relação a lifestyle, tecnologia, como que a tecnologia ajuda no meu dia a dia. E é isso, pessoal. Agradeço imensamente a sua atenção e até a próxima.